Pessoal, agora para terminar a aula de hoje, esse último vídeo aqui, que tem duas noções muito importantes, que são as noções de autovalores e autovetores de uma matriz, né, que é a mesma coisa do que esses autovalores e autovetores de transformação T que a gente tem feito até agora. Por quê que eu digo assim que é a mesma coisa? Porque a gente já bateu bastante nessa tecla no capítulo 5 de que toda transformação T ela tem uma matriz que a representa. Contanto que você lembre que a transformação T é de V em V, de Vzão em Vzão, e que você tem que fixar uma ou duas bases, pode ser a mesma, do V para o Vzão, tipo uma mesma base beta, ou pode ser duas até diferentes. Pode ser uma base alfa para o primeiro Vzão, outra base beta para o segundo. Mas fixadas uma ou duas bases, fica fixada também uma matriz da transformação T. Se você mudar as bases, aí muda a matriz da transformação. Mas mantendo as bases lá, você tem uma matriz. Então, desde o capítulo 5, que já ficou claro, já ficou definido aqui para a gente, que existe uma ligação muito profunda e que não dá mais para tapar o sol com a peneira, né? Existe uma ligação entre transformações lineares, essas fórmulas T de xy, T de xyz, existe uma ligação entre elas e entre as matrizes. Toda transformação, fixadas as bases, tem a sua matriz, que a representa. Toda. E toda matriz pode ser pensada como representando uma transformação também. Também tem isso. Tá? É só você imaginar que a matriz está em relação à base canônica. Pronto. Dado qualquer matriz que eu escrever numa lousa para você, boto lá matriz 1, 2, 3, 4. Pronto, já está representando uma transformação. Uma transformação T do R2 no R2 na base canônica. 1, 2, 3, 4. Pronto, ela já vira uma transformação linear. Então, não dá para separar mais transformação de matriz. Está tudo linkado para sempre. Então, o que acontece? O aluno começa o capítulo 6, ele aprende a calcular autovalor lambda e autovetor V de uma transformação. Só que ele lembra do 5, do CAP 5, e ele percebe que as transformações estão ligadas com matrizes. Então, juntando os pontos, o que você percebe? Então, deve dar para calcular o autovalor, autovetor, a partir da matriz, em vez de ser a partir da fórmula da transformação, como a gente acabou de discutir nesse exercício 4 que eu fiz com vocês num vídeo anterior. Ali eu fui direto a partir da fórmula da transformação. Mas e se o cara tivesse me dado a matriz da transformação, em vez de me dar a fórmula? Eu já ia ficar travado? Ou eu ia ter que, a partir da matriz, achar a fórmula, para daí, a partir da fórmula, fazer todas aquelas contas? Não precisa. O que ele vai mostrar agora é justamente que, dada a matriz, eu já tiro o autovalor, autovetor direto da matriz. Então, quer dizer, autovalores e autovetores de matrizes. A gente tem que focar nisso aqui agora. Tá? E aí vai surgir, inclusive, uma noção que já tinha aparecido antes para a gente, mas que não foi muito enfatizada, ele vai enfatizar agora, que é a noção do polinômio característico, P de lambda. Tá? Ela vai ficar mais clara agora, mas ele já tinha aparecido antes. Tá? Bom, autovalores e autovetores de uma matriz, que pode sempre ser pensado como sendo de uma matriz que está representando uma transformação T. Tá? Autovalores e autovetores de uma matriz. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, vamos ler aqui para ganhar tempo, né? Em vez de ficar escrevendo tudo isso aqui na lousa. Só vou escrever o essencial, digamos assim. Né? Então, ele diz aqui o seguinte, dado uma matriz quadrada, ele está colocando quadrada por quê? Porque esses autovalores e autovetores é sempre de transformações T de V em V. Não é Rn em Rm de Maria. É sempre Rn em N, nariz, nariz. Então, como essas dimensões aqui do domínio e do contradomínio, elas determinam as dimensões da matriz que representa a transformação, quando você fala em alto valor, alto vetor, como está sempre de Rn em Rn, é sempre matriz quadrada. E matriz quadrada é excelente, porque dá, inclusive, para calcular det, né?
Então, det é sempre de matriz quadrada. Então, e o det vai ter um papel importante aqui no alto valor alto vetor? Pô, claro que vai, daqui a pouco você vai ver. Então, olha só, dado uma matriz quadrada, A de ordem n, uma matriz A n por n, estaremos entendendo por alto valor e alto vetor da matriz o alto valor e alto vetor, que são, na verdade, da transformação linear que está representada pela matriz, ou que está determinada pela matriz, ou que está a transformação linear que está associada à matriz, em relação à base canônica. Quer dizer, o cara jogou matriz, você já pensa assim, isso aqui está representando é a matriz na base canônica de uma certa transformação T, que a princípio eu não sei, o cara deu só a matriz. Né? Isto é, aí ele explica, mas isso aqui a gente já viu como é que faz, né? A matriz vezes um vetor é como se fosse o T de V. Quer dizer, com a fórmula, o que é T de V? É aquilo que eu acabei de fazer no exercício. Você substitui na fórmula, né? Eu tenho a formulinha lá da T de x, y, z. Quanto que é T de 1, 2, menos 1? Eu vou lá, x é igual a 1, y é igual a 2, z é igual a menos 1, substituo na fórmula, sai o T de V. Mas e se eu tiver só a matriz que representa a transformação, o que é o T de 1, 2, menos 1? Eu teria que ter uma matriz 3x3 aqui, que seria o azão, e coloco o vetor V na forma de coluna aqui, 1, 2, menos 1, e multiplico a matriz. O resultado que sai é o T de V. Tá? Vamos ver se ele aqui, ó. Aqui, ó, mais ou menos assim. Ó. Aqui, ó, uma matriz 3x3, eu escrevo aqui 1, 2, menos 1, coluna. Multiplico, pum, pum, pum. Sai um outro vetorzinho aqui. Esse vetorzinho é o T de V. Essa representa T, esse 1, 2, menos 1 aqui seria o vetor V, o resultado que saiu aqui do outro lado é o T de V. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Não tem nada de novo aparecendo aqui para a gente em relação ao capítulo 5. Agora, como que eu relaciono isso aqui com alto valor, alto vetor? Então, a ideia aqui é a seguinte, né? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma matriz A, se A é uma matriz n por n, então qual é a primeira coisa que eu penso? Isso aqui equivale a falar que eu dizer que A é igual a matriz de uma transformação T na base canônica. Tá? Essa é a primeira coisa que ele falou ali. Né? Ou seja, dada uma matriz A n por n, dada uma matriz A, uma matriz azão n por n, podemos entendê-la como a matriz que representa uma transformação T de Rn em Rn na base canônica, como a matriz de T, dois pontos, de Rn, T, dois pontos, de Rn em Rn na base canônica. Canônica. Então tá lá, A n por n é na verdade a matriz que representa a transformação T numa base canônica. Então, o que seria? Aí vem a questão dos autovalores e autovetores. Dessa forma, se você já aprendeu aqui os T de V, né? Dessa forma, antes deixa eu escrever o seguinte, dessa forma T de V, deixa eu até escrever em azul para não confundir com esse aqui. Quer dizer, fazer T de V equivale a você fazer A vezes V. Né? Calcular T de V, se eu tenho a matriz que representa T, eu pego a matriz e multiplico pelo vetor V. Isso equivale ao T de V. Tá? Então, logo, se eu quero calcular os autovalores autovetores, quer dizer, eu estou fazendo T de V igual a lambda V, que é aquela equação fundamental para tirar, que a gente acabou de usar no exercício, para tirar os autovalores autovetores. Isso aqui, no contexto da matriz que representa a transformação,
seria o equivalente a eu fazer o quê? Vamos escrever assim, equivalente mesmo aqui, no caso. Se dado isso aqui, esse negócio aqui seria equivalente no lugar do T de V, eu coloco quem? A vezes V. A vezes V. E no lugar do lambda V? Deixa o lambda V. Só que isso é equivalente também a eu posso pegar aqui o lambda V e passar para o lado esquerdo, e vai ficar AV menos lambda V igual a O. Nota que o resultado de AV é um vetor. A é uma matriz multiplicando um vetor, coluna, matriz N por N multiplicando um vetor, coluna, com N números, o resultado é outro vetor, coluna, com N números. Lambda vezes V é um número vezes um vetor, que dá um vetor. Vetor menos vetor é igual a 0, a 5, a 3. Eu vou colocar um número aqui? Não. Vetor menos vetor dá vetor. E no caso, como eu passei esse para cá, o vetor que fica aqui é o nulo. Então isso aqui é igual a O. O que seria o vetor nulo? Seria assim, 0, 0, 0, no caso do R3. Tá? Seria isso. O que seria esse vetor V? Ele seria x, y, z, no caso do R3. Só para vocês enxergarem o que tem que estar enxergando aqui no lugar. O que seria o azão? Seria uma matriz 3x3. Tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uma matriz 3x3. Tá? Então, uma matriz 3x3 vezes um XYZ, menos lambda vezes um XYZ aqui, dá o vetor nulo. É isso que você tem que enxergar aqui nessa equaçãozinha que eu escrevi. Fiz só um rascunho só para ilustrar aqui para vocês o que está acontecendo. Agora, veja, eu posso... tem um V que se repete aqui. Eu posso colocar em evidência? Pode, mas cuidado para escrever certo. A hora que você coloca em evidência, ele fica como? Abre parênteses, azão menos lambda vezes V igual a O. Não, isso aqui está errado. Por quê? Porque como que eu vou fazer uma matriz menos um número? O lambda pertence a R. Isso aqui é uma matriz 3x3. Matriz 3x3 menos um número, como é que faz essa conta? Matriz menos número. Não existe isso. Então, para ficar certinho, a hora que você colocar em evidência, como que a gente escreve? Presta atenção como é que o livro explicou isso aqui. Ó. Aqui ele está só falando da notação, né? Coisas que eu já falei. Depois, aqui ele entrega o ouro. Ó. Cadê? Aqui. Ó. A menos lambda I vezes V. Na hora que ele já está dando o exemplo aqui, a gente já vai discutir esse exemplo. Inclusive tem um erro aqui de digitação. Ó. Ele colocou menos aqui. Aqui não tem mais menos, ele fez toda a conta sem o menos. Tá? Na verdade, aqui está escrita uma matriz e aqui está escrita outra. Que ele espertamente tirou o menos porque fica muito mais fácil de fazer a conta sem esse sinal de menos aqui, vocês já vão entender por quê. Mas depois eu discuto esse exemplo. O fato é, ainda estamos aqui discutindo a fórmula. AV igual a lambda V, a fórmula que a gente já conhecia dos autovalores e autovetores. Passo o lambda V para cá, presta atenção para não errar. Fica AV menos lambda V igual a O. Vetor menos vetor igual vetor. Coloco o V em evidência. Fica A menos lambda I vezes V igual a O. Então, isso aqui é um sistema linear. Por quê? Porque o que é o A? Né? Note que isso aqui equivale, vou até fazer em outra cor, equivale a, por exemplo, né? Ou seja, vamos colocar assim, ou seja, é como se fosse aqui, vamos dizer que o A seja uma matriz 3x3. Você tem aqui uma matriz 3x3, vamos dizer que é uma matriz qualquer, pá, 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 não importa o número agora, matriz 3x3, multiplicando, aqui no caso seria menos lambda I. O que seria lambda I? Seria uma matriz assim, ó, porque o I é 1, 1, 1, né? 1, 1, 1, o resto 0. Você multiplicou isso aqui por lambda, fica lambda, lambda, lambda. E o resto, 0. Igual a vetor nulo. Vetor nulo, 0, 0, 0. Só que essa menos essa vai ficar um numerinho menos lambda, numerinho menos lambda. Vamos, em vez de colocar esses pontinhos aqui, eu vou colocar azinho, só para não ter problema. Tá? Seria aqui azinho 1, 1, azinho 1, 2, azinho 1, 3.
Azinho 21, Azinho 22, Azinho 23. Azinho 31, Azinho 32, Azinho 33. Então, aqui, a hora que você fizesse a conta, aqui vai ficar assim, A11 menos lambda, A21, A31. A12, A22 menos lambda, A32. E a última coluna aqui ficaria A13, A23, A33 menos lambda. Menos lambda. Fechou. Agora eu já fiz uma menos a outra. Igual a 000. Isso aqui vai cair num sistema homogêneo. Não, desculpa, faltou o V, peraí, faltou o V aqui na minha equação. Tem o V aqui multiplicando, né? Peraí, esqueci do V aqui. Deixa eu só colocar o V aqui. É essa menos essa, vezes um V. Então, deixa eu botar um colchetes aqui. Vezes um vetor V. Quem que seria o vetor V? O vetor V, ele é XYZ. XYZ. Igual a vetor O, que é 0, 0, 0. Então, aqui, como eu já fiz uma menos a outra, é isso aqui vezes XYZ. XYZ. Que dá igual a 0, 0, 0. Agora surgiu o sistema linear homogêneo. Que sistema é esse? Ele é um sistema que a primeira equação é isso aqui vezes isso, igual a 0. A segunda equação é segunda linha vezes XYZ, igual a 0. Terceira equação é terceira linha vezes XYZ, igual a 0. E aí o que acontece? Para descobrir os autovetores V, eu quero o V diferente de O. Então, o que a gente tinha visto lá no exercício que a gente tem que impor? A gente tem que impor que o det seja diferente de 0. Det de quem? Dessa matriz. Mas quem que é essa matriz aqui? Ela nada mais é do que A menos lambda I. Então, no fundo, para que, voltando para o giz amarelo aqui, para que tenhamos aqui nessa equação, nessa última que eu tinha escrito em amarelo, V diferente de O, que é autovetor, tenhamos solução V diferente de O, que são os autovetores, devemos impor det dessa matriz, que é det de A menos lambda I, igual a 0. Agora não é O, é 0, porque det é um número. Né? Det de A menos lambda I igual a 0. Então, essa aqui acaba sendo agora a nossa equação fundamental, quando a gente tem a matriz. Da mesma forma que quando tinha a fórmula, apenas a fórmula T de XYZ, a equação fundamental, ponto final, a equação fundamental era aquela T de V igual a V, essa aqui era a nossa equação fundamental, quando tinha só a fórmula da T. Agora, a nossa equação fundamental, quando a gente só tem a matriz, porque só tem a matriz, eu não tenho o T de XYZ escrito na minha frente, na lousa, no papel. Quando eu tenho só a matriz, eu tenho a matriz razão escrito na minha frente só. Então, qual seria o equivalente disso aqui para ir buscar os autovalores e autovetores? O equivalente vai ser isso aqui, fazer det de A menos lambda I igual a 0. Então, quer dizer, a partir do det de A menos lambda I igual a 0, eu tenho os autovalores lambda. Ou seja, né, isto é, fazendo det de A menos lambda I, a gente já vai ver num exemplo isso aí como é que fica. Fazendo det de A menos lambda I igual a 0, daqui eu tiro os autovalores. Autovalores lambda, da matriz ou da transformação. Pegando o lambda e substituindo o lambda, vamos colocar assim, substituindo o lambda na equação AV igual a lambda V, porque eu já tenho A, já tem o V é XYZ, e aí eu descubro o lambda. Aí eu descubro qual número que é o lambda. Aí eu venho e substituo nessa equação. AV igual a lambda V. Aí eu descubro o V. Daqui eu substituo. Quer dizer, com o det de A menos lambda I eu tiro os autovalores lambda,
Descobri o lambda. Substituindo o lambda em AV igual a lambda V, eu tiro os autovetores associados a lambda. Associados a lambda. Ponto final. Tá? Vamos ver isso num exemplo como é que fica. Só que aqui, como o espaço está meio curto, eu vou fazer o exemplo numa próxima lousa. Exemplo na próxima lousa. Tá? Só para... Assim a gente já salva aqui. Não sei se vai dar memória insuficiente. Não, salvou. Né? Lousa 1 do T08. Só para garantir aqui que salvou, para depois eu postar para vocês. Né? Já posso até printar aqui, para já garantir. Deixa eu só printar, que eu já pego uma lousa nova. Já que está o pente aberto aqui, já salvei. Seleciona, copia, vem aqui e cola só para garantir. Olha lá, garantiu, já fica aqui, depois eu posto para vocês. E aí eu já pego aqui uma lousa nova. Só pintar de verde aqui, botar uma camada, pinta de verde, bota uma camada aqui. Pronto, e volta para o giz branco. E aí a gente discute o exemplo. Exemplo. Só que eu já vou tirar ali o sinal de menos, para já ficar uma conta mais fácil de fazer. Né? Porque aqui ele botou esse sinalzinho de menos que depois ele malandramente tirou. Tá? Então, vamos pegar... Digamos que o cara, ao invés de te dar a transformação, ele te dá uma matriz. Que matriz que é? Seja a matriz 3x3, então ela representa uma transformação T do R3 no R3, e essa matriz é dada por... No caso, como não falou nada de base, é aquilo que ele tinha dito antes, é base canônica. É uma matriz de uma transformação na base canônica, e você quer saber os autovalores e autovetores. E está lá a matriz 4 menos 1, 0, 4 menos 1, 0, e 2, 1, 1, 2, 1, 1, e finalmente 0, 0, 2. 0, 0, 2. E aí eu quero saber os autovalores e autovetores. Determinar, né? A gente sabe que A é igual a uma matriz de T na base canônica, onde T é uma transformação linear do RT, como a matriz é 3x3, é uma transformação linear do R3 no R3. Certo? E o que eu quero? Determinar autovalores, autoval, autovet. Autovalores e autovetores. Então, o que eu tinha explicado para vocês ali na lousa anterior? Quando eu tenho a matriz, quando eu tenho a fórmula da transformação, qual que é a equação fundamental da qual eu parto para determinar os autovalores e autovetores? Camila Butti, que falou que ia ficar, caiu fora. Qual que é a equação fundamental da qual eu parto para determinar os autovalores e autovetores? Quando eu tenho a fórmula da transformação, T de V igual a lambda V. Eu não tenho aqui a fórmula, foi dado direto à matriz. Então, qual a equação fundamental da qual eu parto? Det de A menos lambda I igual a 0. Então, já parto para isso. Né? Resolução. Eu já parto aqui. Det de A menos lambda I igual a 0. Mas o que é esse A menos lambda I? É essa matriz aqui, menos lambda, menos lambda, menos lambda, na diagonal principal. Então vai ficar assim, det de 4 menos lambda, menos 1, 0, 2, 1, 2, 1 menos lambda, 1, 0, 0, 2 menos lambda, 0, 0, 2 menos lambda, esse det aqui igual a 0. Então, o que acontece? Faz a conta aqui, regra de Sarros, né? Determinante 3x3, vai ficar 4 menos lambda vezes 1 menos lambda vezes 2 menos lambda mais 0, né? 0, 0, menos, abre colchetes, 0, 0,
menos 2 vezes 2 menos lambda, igual a zero, que é esse igual a zero aqui. Então, o que acontece? 4 menos lambda, vezes 1 menos lambda, vezes 2 menos lambda, que a princípio você vai cair num polinômio do terceiro grau. Só que aí você percebe o seguinte, menos com menos é mais. Então vai ficar mais 2 vezes 2 menos lambda. E aquele menos ali que ele tinha colocado, que ele espertamente errou, ele ia afetar isso aqui. Aqui, se você tivesse mantido esse menusinho aqui, ele provavelmente ia afetar aqui, ia ficar um sinal de menos. E aí já caía num polinômio mais complicado. Não mais complicado, mas as raízes não iam ficar números inteiros, né? Que aqui vai dar, acho que 2 e 3 as raízes. Vai dar número inteiro, alguma coisa assim. Mas como que eu termino? Eu vejo que o 2 menos lambda se repetiu aqui e aqui, e eu coloco ele em evidência, para facilitar e sair do polinômio do terceiro grau, né? Então vai ficar 2 menos lambda, vezes, aí abro um colchete aqui, 4 menos lambda, vezes 1 menos lambda, mais 2, igual a zero, igual a zero. Agora, o que vai acontecer aqui? 2 menos lambda, aqui dentro vai formar um polinômio de segundo grau, 4, menos 4 menos 1 menos 5 lambda, mais lambda ao quadrado, mais 2 igual a zero. Ou seja, ficou assim a nossa equaçãozinha. Ficou 2 menos lambda, vezes, aqui fica lambda ao quadrado, menos 5 lambda, mais 6, igual a zero. Olha só que interessante. Aí o que acontece com os autovalores, então? Já dá para descobrir? Já batendo o olho aqui, quer dizer, ou esse, como isso aqui esse é um produto igual a zero, ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Se 2 menos lambda for igual a zero, isso já implica direto que você tem aqui um lambda igual a 2. É o primeiro autovalor, lambda 1 igual a 2. Agora, pode ser que o lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 6 seja igual a zero. Aí é uma equação de segundo grau. Isso vai implicar, se você fizer a fórmula de Bhaskara, ou soma e produto. Soma e produto vai dar produto 6, soma 5. É 2 e 3, né? Então, as raízes por soma e produto. 2 e 3. Se você quiser fazer Bhaskara, fica menos o B, que é 5, mais ou menos a raiz de delta, que é... O delta vai ser 25 menos 4 vezes 6, 25 menos 24, que é 1, raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1, que aqui é número 1, 2. Então vai ficar 6 dividido por 2 e 4 dividido por 2, que é 2 e 3. Então, vai ter autovalor repetido? Então, sim, pode acontecer. Aconteceu aqui, ó, o lambda 1 é 2, e aqui acabou de aparecer um lambda 2, que é 2 também. Que seria o 5 menos 1, que é 4, dividido por 2. É 2. E aqui você tem um lambda 3, que é igual a 3, porque é 5 mais 1, que é 6, dividido por 2, que é 3. Tá lá. Ponto final. Ponto final. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. 3 autovalores, mais 2, tem 2 repetidos aqui. Tem um que está repetido uma vez. Ficam 2 iguais. Né? E agora, como que eu faço para achar os autovetores associados? Bom, lembra que eu tinha falado aqui, né? Não, está lá na luz anterior, não está aqui. Depois que eu acho os lambdas, que eu determino os lambdas com essa fórmula aqui, aí o que eu faço? Eu pego os lambdas e substituo em, né? Eu vou até deixar uma dica aqui. Autovetores. Autovetores. Como é que eu faço? Substituir os lambdas, substituir os lambdas na equação
AV igual a lambda V. Então, como fica essa equação? Vamos pegar aqui no caso do primeiro lambda 1 e lambda 2, né, que eles já são os dois iguais. Então, a gente já coloca aqui lambda 1 igual a lambda 2, que é igual a 2. Seria o nosso primeiro caso. Depois a gente vai fazer o lambda 3 igual a 3. Tá? Eu tenho que substituir esse lambda nessa equação aqui. Então, como é que vai ficar? Quem que é a matriz A? Como é que ficaria aqui o AV igual a lambda V? Né? Quem que é a matriz A? A matriz Azão, ela é, tá aqui, ó, 4 menos 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 2. 4 menos 1, 0. 2, 1, 1, 0, 0, 2. Tá aqui. Essa é o Azão. Quem que é o Vzinho? XYZ. Igual a lambda. Quem que é o lambda no nosso caso? É 2. E o V? O V está aqui, XYZ. Então, fechou. Quer dizer, do lado de cá vai aparecer... Quer dizer, vão formar 3 equações. Vai formar um sistema linear isso aqui. Né? Como é que vai ser esse sistema? Primeira equação, 4x mais 2y mais 0z igual a 2x. Então, a primeira equação ficou 4x mais 2y igual a 2x. Segunda equação, menos x mais y igual a 2y. Menos x mais y igual a 2y. Depois a outra equação, y mais 2z igual a 2z. Y mais 2z é igual a 2z. Tá lá, sisteminha. Né? Agora, vamos dar uma trabalhada aqui nessas equações. O que você percebe? Você percebe o seguinte. Essa primeira equação, esse 2x passa para cá, menos 2x, divide por 2, vai ficar x mais y igual a 0. X mais y igual a 0. Essa primeira equação, na verdade, é isso aqui. Segunda equação, passo 2y para lá, y menos 2y é menos y, mesma coisa, menos x menos y igual a 0. Essas duas equações redundantes. E a outra equação, passo 2z para cá, corta, y igual a 0. Y igual a 0. Então, o que a gente descobriu aqui para os autovetores? A gente descobriu o seguinte, o x é igual a menos y, vírgula, que isso vem da primeira equação e da segunda também, se eu passar o menos x para lá, x igual a menos y, e o y igual a 0. E o z? O z é livre. Não falou nada do z, então z pertence a R, para formar autovetor tem que ser z diferente de 0. Né? Então eu fiquei com o y sendo 0, o x como é menos y, ele é 0 também. Então vai ficar assim, os autovetores associados vão ser 0 no x, 0 no y e z livre, que é a mesma coisa que z vezes 0, 0, 1. Para z pertencente a reais e z diferente de 0. Z diferente de 0. Z diferente de 0. Bom, daquela outra notação que eu falei para vocês, subespaço Vzão associado ao alto valor, no caso o alto valor que a gente está vendo é o 2, né? O lambda é o 2. Então, Vzão 2, ele é igual subespaço gerado por 001. 001.
Você vê que nesse caso aqui não vai dar para formar uma base de autovetores, porque, quer dizer, não sei, né? Aqui por enquanto saiu na verdade eu ainda não sei, por enquanto aqui saiu um autovetor só. Vamos ver o que vai sair, porque ainda tem esse 3 aqui, né? Vamos ver o 3. Ah, pode sair de um autovalor só 2 autovetores? Pode, não é impossível, a princípio, tá? Um autovalor está associado a 2 autovetores LI. Pode acontecer, mas não sei se vai acontecer isso aqui, vamos ter que substituir. Então, vamos fazer agora o caso lambda 3 igual a 3. Então, como é que fica? Vamos colocar aqui. Lambda 3 igual a 3, vai ficar como? Tudo parte da equação AV igual a lambda V. Já tinha explicado aqui. Então, fica matriz vezes o vetor igual alto valor vezes o vetor. A matriz é 4 menos 1, 0, vamos copiar ali. 4 menos 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 2. 4 menos 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 2. E vezes XYZ, XYZ, alto valor 3, vezes o XYZ, vezes o XYZ. Então, aí, o que eu tinha feito aqui, né? Daqui partiu para as equações. Isso, dessa coisa aqui partiu para o sisteminha linear. Então, o sisteminha linear que vai formar vai ser 4x mais 2y igual a 3x, 4x mais 2y igual a 3x, e menos x mais y igual a 3y, menos x mais y igual a 3y. Y mais 2z igual a 3z. Y mais 2z igual a 3z. Isso aqui, então, equivale ao quê? Equivale ao quê? X mais 2y igual a 0. X mais 2y igual a 0. Essa outra equação aqui. Menos x menos 2y. Mesma coisa. Uma equação que equivale a essa. Menos x menos 2y igual a 0. E a terceira equação? Y menos z igual a 0. Ou seja, a terceira equação é y igual a z. Y menos z igual a 0. Mas essas duas equações aqui, elas equivalem a uma coisa só, que é x igual a menos 2y. Então, se eu sei que x é igual a menos 2y, y é igual a z, dessa aqui tira que y é igual a z. Então, eu concluo que x também é menos 2z, né? Porque y é igual a z. Então, fica assim, deixa eu escrever do lado de cá. Fica x igual a menos 2z e y igual a z. Fica tudo em termos de z, acho que fica melhor assim. Você pode deixar tudo em termos de qualquer letra que você quiser, x, y, z. Aqui acho que fica melhor escrever. Portanto, x igual a menos 2z, y igual a z e z livre. Z pertence a R com z diferente de zero. Então você ficaria assim, quem que é o autovetorzinho ali associado ao lambda igual a 3? O autovetor vai ser menos 2z, vírgula, z, que é a mesma coisa que z vezes menos 2, 1, para z pertencente a R, z pertencente a R e z diferente de zero.
z diferente de zero. Então, o que acontece? O autoespaço Vzão 3, porque é associado ao autovalor 3, ele vai ser igual gerado pelo vetor menos 2, 1. Não formou base. Teve um vetor só que veio do 2 e outro vetor que veio do 3 não chega a formar a base do R3, ou seja, não dá para diagonalizar essa transformação, né? Pelo que a gente tinha falado antes. Bom, vamos fechar aqui, vamos comparar com a resposta do livro e terminar falando mais algumas coisinhas só para fechar a aula, que é o seguinte, em primeiro lugar, a resposta do livro. Então vai vendo aqui a resolução dele, foi seguindo as mesmas etapas aí que eu estava discutindo com vocês. Caiu aqui, né? Ele cita o polinômio característico. O que é o polinômio característico que ele está citando aqui? E que é o título da sessão, né? Polinômio característico. O polinômio característico é justamente o det de A menos lambda I. Tá? Então, deixa eu até aproveitar esse ensejo aqui dele. Cadê? Aqui embaixo. Aproveitar esse ensejo aqui dele para... olha lá, vemos que det de A menos lambda I é um polinômio em lambda. Esse polinômio é chamado de polinômio característico de A. Vamos colocar uma OBS importante aqui, porque é muito falado, né? No capítulo 7, adiante, vai essa expressão polinômio característico vai aparecer várias vezes. Então, polinômio característico. Polinômio característico. Característico. Né? P de lambda. E polinômio característico de quem? De uma matriz A. Né? Polinômio característico de A. Ou pode também ser dito polinômio característico de T, onde T é a transformação que A representa. Tá? Mas aqui, como o contexto aqui é matriz, polinômio característico, P de lambda, polinômio característico P de lambda, vírgula, da matriz A. Não precisa nem de vírgula. Polinômio característico P de lambda da matriz A. A. Então, o que é o polinômio característico? O P de lambda é igual a det de A menos lambda I. E o importante, uma observação importante, se A é uma matriz N por N, então o polinômio característico P de lambda será de grau N. Tá? O grau do polinômio acompanha a ordem da matriz. Então, por que deu aqui um polinômio de grau 3, um polinômio cúbico, que caiu numa equação do terceiro grau aqui? Porque a matriz é 3 por 3, certo? As raízes 2 e 3 acertamos, né? Aí ele foi aqui para o cálculo do alto valor. 1 é gerado por 0,01. Será que bate com o que a gente tinha encontrado lá? 0,01, acertamos. E o outro, o do 3, ele colocou gerado por menos 2, 1, 1. Acertamos também, né? Porque o outro gerado por menos 2, 1, 1. Tá lá. Depois ele diz o seguinte: o que fizemos nesse exemplo com a matriz A de ordem 3 pode ser generalizado. Aí comenta que dá para fazer o mesmo procedimento com N por N e dá um exemplo 2 por 2. Vamos ver esse exemplo aqui se a gente acerta. Imagina que caísse na prova. Ache os autovalores e autovetores associados a essa matriz, menos 3, 1, 4, 2. Né? Vou fazer esse exemplinho é curto aí, dá tempo de fazer aqui rapidinho. Então, olha só. Aqui, outro exemplo. Tem aqui uma matriz A igual menos 3, menos 1, 4, 2. Né? E aí você tem que achar os autovalores e autovetores. Como é que você faria isso aqui? Então vamos usar o padrão que a gente viu no exemplo anterior e que eu discuti antes. Equação fundamental da qual você parte. Det de A menos lambda I igual a zero. Então você parte de det. Quer dizer, primeiro, você pode, agora que você já aprendeu até que é o polinômio característico, né? A equação, na verdade, é P de lambda igual a zero, porque o det de A menos lambda I nada mais é do que o P de lambda. Então, P de lambda é igual a zero, que equivale, é a mesma coisa, equivalente a dizer
det de A menos lambda I igual a zero. E quem que seria o det de A menos lambda I no caso? É aquele det que você coloca menos lambda na diagonal principal. Menos 3, menos lambda, menos 1 aqui embaixo, 4, 2 menos lambda, igual a zero, certo? Aí o que acontece? A gente tem, isso aqui tem que fazer a continha, mas determinante de 2 por 2 é bem fácil. A gente vai ver, vai cair um polinômio numa equação do segundo grau? Vai, porque é 2 por 2. Então vai ficar menos 3 menos lambda, vezes 2 menos lambda, menos 4, que é a mesma coisa que mais 4, igual a zero. Ou seja, isso aqui é equivalente a menos 6, mais 3 lambda, menos 2 lambda, mais lambda ao quadrado, igual a zero. Então aqui ficou lambda ao quadrado, mais lambda, 3 lambda menos 2 lambda é mais lambda, menos 6 mais 4 é menos 2, igual a zero. Típica equaçãozinha de segundo grau, se quiser Bhaskara, né? Dá para a gente tirar aqui rapidinho, lambda igual a menos b. Soma e produto também, né? Você vê que a soma dá menos 1 e o produto dá menos 2. Então seria menos 2 e 1, né? Por soma e produto. Mas, só para confirmar que é menos 2 e 1, menos 1 mais ou menos, raiz de delta vai dar 9, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 2. B ao quadrado, 1, menos com menos é mais, 1 mais 8, que é 9. Então, raiz de 9 sobre 2. Então, você tem aqui um primeiro alto valor, que é menos 1 mais 3, que é justamente 2, dividido por 2 é 1. E o segundo alto valor seria menos 1, menos 3, que é menos 4, dividido por 2 é menos 2. Soma dá menos 1, produto dá menos 2. Tá certo? E aí você tem que achar os autovetores associados a cada um deles. Então, aquele procedimento que eu tinha explicado. O primeiro, alto valor, lambda 1 igual a 1. Lembra da equação AV igual a V. Então, cadê o A? O A está aqui, ó. Menos 3 menos 1, 4, 2. Então, vai ficar menos 3 menos 1, 4, 2, vezes um vetorzinho V genérico, que no caso é XY. Nós estamos aqui no R2, né? A matriz é 2 por 2, igual alto valor, que é 1, vezes XY. Vezes XY. Vezes XY. Agora, a hora que você fizer aqui a conta, vai cair também da mesma forma que no exemplo anterior caiu num sistema 3x3, nesse sistema aqui, a gente cai num sistema 2x2, vai ficar menos 3x mais 4y, menos 3x. Isso aqui equivale a menos 3x mais 4y igual a x, e x menos x mais 2y, menos x mais 2y, igual a y. Tá lá. Então, resumindo, nosso sistema aqui ficou, passa o x para cá, vai ficar menos 4x mais 4y, igual a zero. E aqui, passa o y para cá, menos x mais y, as duas equações são a mesma coisa. As duas equações estão dizendo menos x mais y igual a zero. As duas equações estão dizendo que x é igual a y.
Então, o teu autovetor vai ser quem? O seu autovetor aqui, Vzinho 1, associado ao lambda 1, ele vai ser xx, porque x é igual a y. Tá? Igual a x vezes 1. X pertencente, quer dizer, dá para a gente escrever assim, xx é a mesma coisa que x vezes 1, que é a mesma coisa, isso aqui considerando x pertencente a reais e x diferente de zero. Tá lá. Agora, lambda 2 igual a menos 2. Lambda 2 igual a menos 2. Então, AV igual a lambda V, só que agora com menos 2 aqui. Então vai ficar menos 3, menos 1, 4, 2, 4, 2, xy, xy igual a menos 2 vezes xy. Menos 3x mais 4y igual a menos 2x. A primeira equação. Segunda equação. Menos x mais 2y igual a menos 2y. Então, esse sistema aqui é equivalente ao quê? Vamos ajeitar aqui essas equações. Passo menos 2x para lá, mais 2x. Então, vai ficar menos x mais 4y igual a zero. Menos x mais 4y igual a zero. X é igual a 4y. E essa aqui, mesma coisa. Menos x mais 4y igual a zero. Então, o que a gente está tirando aqui é que x é igual a 4y. Das duas equações, vem que x é igual a 4y. Então, quem que é o nosso vetorzinho V2? O V2 é 4y, que é a mesma coisa que 4 vezes, y vezes 4, 1. Y pertencente a R e y diferente de zero. Ponto final. Então, o que a gente percebe aqui dos autovetores que a gente achou? O Vzão 1, Vzão menos 2. Subespaço associado ao lambda igual a 1, subespaço associado ao lambda igual a menos 2. Vamos escrever aqui embaixo. Portanto, dois pontos. Vzão 1 é igual gerado por, quem que era o vetor ali do primeiro? 1, 1. Gerado por 1. Deu para formar, então, base de autovetor, base do R2. Por quê? Porque o Vzão menos 2, subespaço associado ao menos 2, é gerado por 4, 1. 4, 1. Olha lá. Note que formou base, e, portanto, a matriz é diagonalizável. Né? Então, vamos ver se a gente acertou aqui batendo com a resposta. Né? Olha lá. 1 e menos 2, acertamos os autovalores e os autovetores. Os autovetores, vamos ver se bateu. Olha lá, xx, que é o gerado por 1, 1, e 4y, que é o gerado por 4, 1, ou por 1, 1 quarto também. As duas respostas estão certas. Bom, ele dá aqui no capítulo mais exemplos. Eu não vou fazer todos os exemplos, que é muito repetitivo isso aqui. Aí você vai ter que estudar sozinho, como se fossem exercíciozinhos resolvidos, né? Então, mais exemplos e tal. Tem umas coisas interessantes, olha só. Duas matrizes que têm o mesmo polinômio característico e, portanto, os mesmos autovalores. Porém, os autovetores são diferentes, porque as matrizes são diferentes, né? Então, por exemplo, 300, 030, menos 45, menos 1. Né? Aí foi calcular o polinômio característico P de lambda, que é det de A menos lambda I, saiu esse polinômio aqui.
Cadê a outra matriz que ele falou? Exemplo 2. 300 menos 330 menos 451. Já é uma matriz um pouquinho diferente, tem esse menos 3 aqui, ó. Que aqui não tinha, aqui era 0. Mas é uma matriz diferente, já não é mais a mesma. Quando você faz o polinômio característico, é o mesmo. Deu os mesmos autovalores, 3 e menos 1. Quando você vai calcular os autovetores, dá diferente. Tá? Esse exemplo é legal, vou deixar para discutir na gravação de sexta-feira e de quinta com a outra turma, né? E tem um pouquinho final aqui de matéria, algumas coisinhas de matéria final aqui, mostrando, por exemplo, que o polinômio característico não muda se você muda a base da matriz. Você mantém a mesma transformação, faz matrizes diferentes em bases diferentes. E o polinômio característico continua o mesmo, né? Olha que interessante isso aqui, a gente vai ver isso aí depois. E algumas propriedades aqui, aí vai fechar o capítulo 6, vem os exercícios, aí dá para fazer isso aqui, essa discussão final na próxima aula, dá tempo, tranquilo, e matar o capítulo 7 também, porque o capítulo 7 é simplesmente o tempo inteiro autovalor, autovetor, ver se os autovetores formam uma base, tudo isso a gente já está discutindo aqui, e caso forme uma base, a matriz da transformação naquela base dos autovetores fica uma matriz diagonal. Por isso que o título do capítulo 7 é diagonalização. Tá? Então, o capítulo 7 vai dar para matar na sexta-feira, mesmo que eu tenha que fazer uma live adicional à tarde para terminar a discussão do capítulo. Então, eu vou encerrar essa gravação aqui, já vou postar os vídeos daqui.